né, o procedimento que nós compreendemos foi que, para fazer, quando a gente tinha uma densidade de Lagrangiano que tem uma invariância global, então esse Lagrangiano aqui tem uma invariância, tem uma simetria global, uma simetria de fase global, né? Quando essa simetria de fase global for levada para uma simetria de fase local, nós vimos que esse Lagrangiano aqui, ele vai ser elevado no Lagrangiano anterior mais um termo que acopla, né, dos campos, né? Então vai ser o Lagrangiano global. Nós colocamos assim. E aí acrescentamos aqui um termo que era I, menos aí, J, tá certo. Obrigado. Então nós tínhamos visto que ao definir, né, ao trabalhar o teorema de Noether para a simetria interna global, nós tínhamos um conjunto de campos na teoria de partida, vamos colocar aqui o Lagrangiano global, aqui tem a simetria global. Esses campos tinham uma lei de transformação que dependia de um parâmetro, né? Essas transformações eram identificadas por um parâmetro que não dependia da posição nem do tempo. Mas aí nós fazemos com que essa simetria de fase de global passe a ser local. Por quê? Né? Vamos tentar entender por quê. Vamos colocar aqui uma interrogação, vamos discutir um pouco o aspecto físico dessa imposição que a gente faz. Mas aí a gente vê que quando a simetria de fase passa a ser local, o Lagrangiano, que era global, não é mais invariante. Mas ele ganha termos novos que dependem dos parâmetros, das derivadas, dos parâmetros das transformações. E aí nós identificamos que, se nós, pelas transformações que apareciam, nós tínhamos exatamente as transformações dos campos dos potenciais eletromagnéticos. Então nós entendemos que essa lei de transformação, aquilo que está quebrando a simetria local do Lagrangiano de partida, pode ser eventualmente compensado pela introdução de novos campos que não estavam presentes, porém acoplados com a densidade e a carga, a densidade de carga e a densidade de corrente conservados. Então, o que a gente termina, a ideia é que a gente chegue agora a um Lagrangiano que seja local, tenha invariância local, mas que, além dos campos, né, que ele tinha anteriormente, ele passe a depender, quer dizer, dos campos. É o Lagrangiano dos campos originais. E de novos campos, que são exatamente quem são esses novos campos. Esses novos campos são uma potencial de natureza escalar e um potencial de natureza vetorial. Na verdade, uma família. Esse índice I era o índice que estava associado aos geradores da transformação. Isso é o final da aula passada. Bom, então, o que nós tínhamos falado é que, ao passar de uma simetria global para uma simetria local, e a gente quer que essa simetria local seja uma invariância do Lagrangiano, que a gente quer, na verdade, então, é que este novo L seja invariante da simetria local. Então, esse novo Lagrangiano, que é invariante sobre a simetria local, ele depende, ele depende de novos campos, e esses novos campos estão em interação. E esses novos campos, aqui estão em interação com os campos precedentes. Quer dizer, esse termo aqui, se vocês se lembrarem lá na aula anterior, esse RUI aqui nada mais era do que DL, D, Dφ,
Aí aqui nós tínhamos geradores F ponto, e aqui nós tínhamos geradores sigma e φ. Então, essa expressão aqui, ela contém os campos que estavam no lagrangiano de partida. Mas agora, esse novo lagrangiano, ele vai colocar aqueles campos que estavam no lagrangiano de partida em interação com esses novos campos que entraram. Então, essa prescrição da simetria agora ser local, ela me traz novos campos e me traz também a interação desses novos campos com os campos antigos. Eu estou com uma chamadinha de telefone para lá, pode ser você sempre o nome dela, já volto a explicar. Vamos lá então. Bom, então, esse procedimento, vamos dizer, está diante de um procedimento matemático, sei lá, não digo nem matemático, está diante de um procedimento algébrico. A questão física que está aqui é o que significa fazer uma simetria que é de fase global, elevar uma simetria global à categoria de uma simetria local. Isso é um procedimento que não é óbvio, é uma coisa simples. Uma função passa a depender de x. Eu quero, então tá, eu decido, eu não sei porquê, mas eu quero uma invariância local. Muito bem. Aí também eu entendo que tem um joguinho de acerto, faço uma arrumaçãozinha, falo, beleza, produzo novos campos, faço um acoplamento e esse lagrangiano resolve tudo. Beleza, eu resolvi uma série de situações. Agora, o que eu fiz? Qual é a física que está aí? Então, eu queria que vocês entendessem qual é a colocação, só essa, a colocação é essa, transformar uma simetria que é global numa simetria local. O lagrangiano pede coisas novas, que a gente sabe o que fazer, como fazer. Agora, eu nem fiz tudo isso, e para que serve? Tem física? Então, o que significa? Eu acho que a questão que a gente tem que colocar, a discussão, a gente tem que centrar em cima da mudança de categoria da simetria. A discussão é o seguinte, ela se centra, focaliza um aspecto físico. Significa, vamos dizer, o que está envolvido ao se dar status. Então, essa aqui é a pergunta, né? O que a gente ganha fazendo isso? Vou parar aqui. Então, desculpa aqui, pessoal, faço uma correção, é só uma anotação. Quando eu defini esse ROI, agora na hora de apagar que eu vi, a gente estava chamando os campos φ maiúsculo, né? Esses campos que aparecem aqui não são φ minúsculo, não. Não são φ minúsculo, a gente está reservando para o campo que a gente traz à mão, que é aquilo que vai fazer o papel, digamos, do potencial escalar, né? Do potencial tipo eletromagnético. A gente está usando os campos iniciais da teoria como sendo campos genéricos φ maiúsculo. Essa densidade aqui, quer dizer, isso aqui que era o nosso ROI, isso aqui estava a significar para nós, na verdade, é isso que isso aqui significa. Derivada em relação aqui eu tinha, não sei o que chamar, eu acho que era um alfa, ponto, esse matriz sigma i alfa delta, era algo desse tipo, tá? Certo derivado, tá certo? Derivado aqui em relação com isso aqui. Vamos colocar dessa forma. Só para lembrar a vocês que a gente está distinguindo esse φ grandão, qualquer campo inicial, pode ser qualquer campo. Então essa é a discussão. Nós estamos introduzindo agora uma simetria e queremos que essa simetria fique local. Então, o que significa? Vamos dar uma reolhadinha nisso. A simetria da qual nós temos partido, então, retomando aqui a simetria, né? Na sua versão global, a simetria, vocês podem, por favor, verificar se eu estou fazendo certo a notação? A gente tinha feito o seguinte, φ', né? Era uma exponencial
estava aqui de I, e parece que eu colocava aqui parâmetros, eu não me lembro se era ômega I ou teta I, sigma I, φ. Verdade, né? Isso aqui é do ponto de vista, então, o delta φ, a gente estava escrevendo isso aqui dessa maneira, delta φ, I, como digamos, eu chamei de ômega ou teta, os parâmetros, vocês confirmam aí para mim, por favor, φ. Então, isso aqui está em forma matricial, isso aqui significa que eu tenho um conjunto de campos φ-alfa, isso aqui é I, ômega I, essas matrizes sigma I aqui, alfa, beta e beta. Só tem aí, Aninha. Você chamou de teta, isso? Chamei de teta, né, Alex? Pode ser mesmo. Tá, obrigado. Tá aqui, estou vendo aqui, localizei. Isso, e não coloquei o I, né, por cá. Coloquei o I depois, assim, para poder ficar fazendo. Tá demais. Isso, tá legal. Tá batendo direitinho. Então, tá tudo, eu tinha chamado de teta, depois eu acabei chamando de alfa também. Vamos botar alfa aí. Então, não pode ter, não importa, é um parâmetro, né? A gente tinha trabalhado a simetrias SO, SU, e tínhamos visto que aparecia. Então, isso significa, né, que a simetria global tem essa expressão. No caso local, quando a simetria se torna local, nada muda, tudo fica igual ali, a única diferença é que, no caso local, então, essas funções αi, esses parâmetros αi, passam agora a ser αi de px. Então, isso significa que em instantes de tempo diferentes e em pontos espaciais diferentes, essa transformação está indo de forma diferente. Aqui significa que todos os campos, ao longo de todo o espaço-tempo, respondem da mesma forma à transformação. É uma coisa rígida. Eu faço a transformação num ponto e o campo em todos os outros pontos do espaço, ele está sendo transformado igual. Aqui não. Aqui significa que se eu fizer, quer dizer, quando eu tenho meu campo definido em todo o espaço-tempo, as transformações em cada região localizada do espaço-tempo, se eu pegar um ponto X e suas imediações, nessa vizinhança, esse fator de fase pode ser diferente de outro ponto. Por quê? Porque vai depender dos valores da função αi de t e x, naquele ponto. Então, as rotações, quer dizer, as transformações de campo começam a ficar localizadas. Então, isso, para nós, pode ser mais interessante se nós pensarmos que quando nós definimos campos, né, e a gente faz na formulação lagrangiana, a formulação lagrangiana é justamente apropriada para a gente estudar os campos no ponto e as suas derivadas também nas vizinhanças daquele ponto. E aí a gente escreve uma densidade lagrangiana que é localizada em x. Eu pego um ponto x, todo aquele meu lagrangiano no ponto x só depende daquele ponto x e das vizinhanças imediatas por causa do aparecimento das derivadas. Então, quando eu pego a derivada de um campo, na verdade eu vou estar pegando o meu campo em x, mas dx. Então, não só naquele ponto, mas nas vizinhanças infinitesimais daquele ponto. Mas eu não estou pegando nada, a informação que eu tenho no ponto x do lagrangiano não vai me depender do ponto, do campo y, do campo do ponto y, afastado a uma distância infinita. Então, isso é a ideia de uma teoria local. Já tinha também falado um pouco sobre isso no início do curso. Então, a ideia de uma simetria global ficar simetria local, ela é mais compatível, né? É mais apropriada, né?
está dependendo só dessa vizinhança. Então é mais natural a gente ter simetrias locais. Vocês podem falar, bom, mas nós temos simetrias globais também. Temos. Exemplos de simetrias globais que nós temos aí, né? Claro, simetria de rotação. Quando a gente estuda um sistema invariante rotacional, significa que a gente está fazendo uma rotação igual para todo mundo. Eu não estou fazendo uma rotação localizada. Quando eu falo, vou fazer uma simetria, fazer uma transformação de rotação no meu sistema, o que eu faço? Eu pego, meu sistema físico está aqui. Tá. Eu pego um sistema coordenado, rodo ele todo, então, eu estou rodando todo mundo, então todo mundo vai ver o sistema rodado. Eu não tô, ou então eu pego o meu sistema e rodo como um todo. Eu faço uma rotação global no meu sistema. Significa que eu vou pegar cada parte do sistema e rodar de um jeito. Então a gente tem a invariância rotacional, a invariância translacional, e a invariância translacional, que leva à conservação do momento linear. A invariância translacional no tempo, que leva à conservação da energia. A invariância rotacional no espaço, que leva à conservação do momento angular. Tudo isso são simetrias globais. Eu faço uma transformação uma vez por toda, num ponto para todo mundo. A simetria agora, a gente fala, nós conhecemos simetrias locais? Conhecemos também. O eletromagnetismo, ele tem uma simetria em que eu transformo os campos eletromagnéticos, como nós tínhamos visto da outra vez, lembrando aí o que a gente sabe da graduação. Então, no caso das simetrias locais, por exemplo, o eletromagnetismo, né? As equações de Maxwell, né? Simetria local, por exemplo, né? Locais, né? Por exemplo, eletromagnetismo, onde nós fazemos transformações nos campos, né, onde a gente pega o potencial escalar, né, que diz que o potencial eletrostático ele vai em ddt de uma função alfa, e o A vai em A, né, menos gradient de alfa. Então, é uma transformação local que deixa as equações de Maxwell invariantes. Então, o eletromagnetismo tem naturalmente associado uma simetria de caráter local. E o que uma simetria, né, de caráter local tem mais interessante? Né? Então, simetria local, o que ela tem de interessante? Por exemplo, a lei de Gauss, né? Sabe que no eletromagnetismo, né, quando nós escrevemos aqui a divergência de E igual a ρ, né? São as cargas aqui, ou se for no quarto, a divergência de E igual a zero, essa lei, essa equação de campo aqui, é uma equação que é ditada naturalmente pela estrutura local dessas transformações aqui. Então, e aí a gente tem também a rotacional de B, por exemplo. Então a gente sabe que as simetrias locais, a grande interação, né, que é a interação eletromagnética, tem caráter macroscópico, ela tem uma simetria local associada a si. A gravitação também tem uma simetria local, né, que seriam translações e rotações locais. Então o que a gente começa a ver é que as interações fundamentais, as 4 interações fundamentais que nós temos, todas elas têm associadas a si simetrias locais. Então a simetria local, ela tem essa singularidade nesse sentido. Por exemplo, simetrias globais não definem uma interação fundamental. A rotação não define, a simetria global de rotação não define uma simetria local. Uma transformação de fase global, como por exemplo a transformação do núcleo leptônico, ou a transformação do bariônico, elas não definem nenhuma nova física. Não tem nenhum campo, né? Não tem nenhuma interação que está associada a essa simetria ser local. O caráter local da simetria, então, ele tem uma particularidade que é, para a simetria local ser uma simetria do lagrangiano do sistema, é preciso que haja campos novos, né? É preciso que haja campos que sintam, né, da mesma forma que os campos eletromagnéticos sentem aquela transformação, esses campos sintam as transformações típicas do eletromagnetismo. E, claro, uma noção de localidade, como eu estou falando aqui. A ideia é que, se nós temos um campo que se estende pelo espaço o tempo todo, um observador se coloca
Sempre os observadores são locais. Então, o observador se coloca numa região do espaço-tempo. Ele faz uma transformação local. Ele faz uma transformação que ele define da maneira dele. Eu vou fazer minha transformação independentemente de qualquer pessoa. Eu não vou dizer que o campo do espaço todo vai rodar da mesma forma. Eu vou dizer que eu vou fazer a minha rotação e tudo que tiver numa vizinhança imediata minha, eu vou transformar dessa forma. Essa informação pode ser passada para observadores que estão em outras regiões do espaço-tempo, e essa informação, então, é transmitida causalmente para um outro observador. Então, quando essa informação chega lá, esse cara fala, eu vou fazer a rotação que o meu colega fez, eu vou dizer que eu vou rodar o meu sistema dessa forma. Só que quando ele roda o sistema dessa forma, se houver uma dependência temporal, quando a informação chega aqui e o cara vai fazer a mesma rotação que esse fez, quando essa informação chega aqui, esse cara já fez uma outra rotação, já fez uma outra mudança, porque o parâmetro dele depende de tempo. Então, em cada instante de tempo, ele está fazendo uma transformação. Em princípio, pode depender de tempo. Então, do momento que ele faz uma transformação em certo instante de tempo e manda a informação para o outro colega dele fazer naquele instante uma transformação, devido à localidade, devido à finitude da velocidade da luz, quando essa informação chegar aqui, esse cara aqui já também mudou a fase dele. Então, é preciso, isso é mais razoável, porque a gente imagina que as informações se propagam de uma forma causal. O que seria? Seria natural, no momento que esse cara gira aqui, esse cara aqui imediatamente girar, então os dois, esse cara que está longe desse primeiro recebe a informação simultaneamente. Então aí tem uma questão de simultaneidade envolvida. E uma questão de simultaneidade, sobretudo, se nós depois formos pensar na teoria relativística, ela é conflitante. Então, é muito natural, que a gente tenha uma simetria de fase global e que a gente possa querer estender essa simetria de fase de global a ficar local. Quando eu estendo ela para ficar local, a consequência é imediata. Eu tenho que trazer novos campos. E aí a questão é, será que a consequência física é compatível com a fenomenologia que eu vou observar? Então, no eletromagnetismo, quando a gente faz a simetria de calibre, vamos dizer, do eletromagnetismo, o que eu estou fazendo é isso, eu estou fazendo transformações localizadas para definir o que é carga elétrica. E esses campos, que são os campos de Gauss, que são os potenciais eletromagnéticos, justamente os caras que se propagam de um ponto para outro, eles estão levando essa informação de que do que foi feito aqui, o fio A se propagam daqui até lá e levam essa informação. Então, os campos eletromagnéticos, os campos de Gauss em geral, eles seriam os veículos transmissores da localidade que eu estou impondo nas transformações em cima dos campos que definem as cargas. A ideia da gente as simetrias locais, globais, como nós vimos, definem grandezas conservadas. Grandezas conservadas podem definir cargas, né? Então a gente define as cargas do sistema. E essas cargas vão interagir. Uma carga origem. Essas cargas vão interagir trocando campos. Então, é justamente o procedimento que nós estamos colocando de uma simetria local, é esse procedimento que vai dar margem a gente entender que a interação se propaga dessa forma, né? A informação não tem uma ação imediata, não é uma interação à distância, mas a interação se propaga por meio de ondas que são propagadas daqui para cá. Então, fisicamente, é razoável a gente pensar de fazer uma transformação global para local. A questão no momento que essa simetria fica global, eu tenho consequências, que aí eu vou ver se são interessantes ou não para a fenomenologia daquilo que eu estou tratando. A melhor discussão sobre isso, mais clara sobre isso, vocês vão encontrar no paper original do Young em 1954. Então, quem quiser realmente entrar mais fundo nessa discussão, que o paper ele trabalha o aspecto da palavra, ele discute, ele não coloca só a equação. As equações vêm bem depois. Então, ele é um paper, assim, nesse sentido, bom, porque ele discute em palavras o que está acontecendo. Você tem páginas de discussão, né, para você estar lendo um trabalho de filosofia ou de ciências sociais. Você não vê a equação. Depois as equações começam a aparecer. Então, eu acho bom trabalhar essa discussão.
paper do Young Mills, é um físico, é o paper original do Young Mills. É um Physical Review 54. A referência é conhecida aí, vocês podem achar até na internet, se colocar Young Mills, vocês vão achar, no Wikipedia tem, né? 54, é junho de 54. Está lá o paperzinho do Young Mills, vocês podem, sobretudo, ler a introdução e a primeira sessão para ficar bem claro, né, o que está em jogo quando a gente faz uma simetria global, ficar uma simetria local. Professor, Pode falar. onde que entra nessa discussão o alcance da interação? O alcance da interação nessa discussão vai estar ligado ao tipo, né, de veículo que vai transmitir a interação. Se você está transmitindo, no caso do eletromagnetismo, por exemplo, o veículo que transmite a interação, como são os campos eletromagnéticos, né, eles se propagam com a velocidade da luz. Pelas equações de Math a gente sabe disso. Então o alcance é um alcance quase infinito, é 1 sobre R, a interação cai com 1 sobre a distância. A própria função de Green te diz isso, quando a gente tira lá a função de Green, né? Retardada dos potenciais de Leonardo Richter. Então, o alcance da interação está muito ligado àquilo que você deu, porque nós não colocamos ainda, nós introduzimos um par de campos, φ e A, mas nós não temos uma dinâmica para eles ainda, nós não sabemos como que é que eles se propagam. Eu simplesmente falei, vai aparecer um campo que vai se acoplar com essas cargas que são conservadas, né? O campo φ pequeno se acopla com um ρ e o campo A se acopla com um J. Mas eu não dei ainda nenhuma receita, nenhuma prescrição de como esses campos se propagam no espaço-tempo. Então, eu não posso ainda dizer nada sobre o alcance da interação. Então, em função disso, é que nós vamos fixar uma dinâmica. Quando você introduz esses campos que são portadores da interação, será que esses campos têm que ser de longo alcance ou de curto alcance? Se nós estivéssemos falando da física de interações fracas, a gente estaria falando de uma física que não sai do núcleo atômico. O alcance dela não passa de um Fermi, 10 a menos 15 metros. Então, eu teria que colocar alguma coisa de curto alcance. Mas no caso da interação eletromagnética, não. A interação eletromagnética, ela sai do átomo, ela chega até nível macroscópico. Então, o alcance, do ponto de vista da escala nuclear, é um alcance infinito. Então, você aí tem que dar uma outra dinâmica. Tá? Vamos lá. Então, eu só estou querendo motivar vocês, antes de começar a fazer uma... Agora, basicamente, qual é a diferença entre ver o campo pela equação de movimento e ver o campo pelo propagador? Diria que tem uma diferença. A equação de movimento, a equação de campo clássica, né, ela é a raiz da função de Green. Agora, como nós estamos estudando no outro curso, o propagador, ele traz uma informação mais de causalidade que a equação de campo não traz. A equação de campo, ela te diz, dada uma densidade de corrente, uma densidade de cargas e uma condição de contorno inicial, condições iniciais apropriadas para o problema, você consegue fixar as configurações de campo. É isso que a equação de campo te diz. Equação de Marx, você dá lá da ρ, das correntes, das cargas, dá condições de contorno bem definidas, né, Dirichlet, Neumann, não importa, mas você dá certas condições de contorno e você tira os campos, os potenciais, né, geralmente, como solução da equação. Isso é a equação de campo. Agora, o propagador, ele está te dando uma informação que a equação é a mais em relação à equação de campo. O propagador, ele não está te dizendo que você não está tirando, o propagador ele não está te dando uma informação só sobre aquilo que é a equação de campo. Ele está te dando informação também sobre o aspecto estocástico que o campo pode ter. Quando a interação se propaga de um ponto para outro, ela não se propaga de uma forma bem definida, né? Na teoria clássica, sim, ela tem uma trajetória bem definida. Quando você usa o propagador, você está abrindo mão dessa determinação absoluta. Você está deixando com que esse campo possa flutuar na transmissão da interação entre dois pontos. Então, dizer, o propagador ele traz um aspecto de indeterminação na interação que a equação de campo não traz. A equação de campo, ela, a menos de condições de contorno, ela te dá uma resposta fechada e unívoca. Uma pergunta interessante. O alcance. A equação de campo é o alcance. Ela calcula, né? O alcance responde. O alcance responde. Mas isso aí não é tudo. Ela não responde, por exemplo, por toda a estrutura causal da interação. Ela te responde, ela te dá um aspecto necessário, mas ela não é suficiente para te descrever completamente a interação. Você tem uma informação sobre o alcance, tá legal, já é uma boa coisa. Tem uma informação sobre o alcance,
Agora, se você quiser ter uma informação melhor sobre, por exemplo, aspectos se a interação é atrativa, se a interação é repulsiva, o propagador ele tem mais caminhos para te dar isso de uma maneira, vamos dizer, mais sistemática. Eu acho que o propagador o propagador te dá mais informação do que simplesmente a equação de campo. A equação de campo, vamos dizer assim, é o caminho inicial, mas você pode acrescentar mais elementos quando você dá o propagador. Bom, então, oi, fala. Não sei se eu entendi, mas no caso de simetria global, a informação se transmite... É como se fosse instantânea, né? Você faz a mesma transformação, independente, o campo em qualquer ponto do espaço-tempo, todos eles sofrem a mesma transformação. Você faz uma transformação num ponto, todos os outros pontos reagem da mesma forma. Quando você diz assim, que filinha, né? Vamos dizer, o campo, você faz uma transformação de fase normal em cima do campo φ, quer dizer, em qualquer instante de tempo, em qualquer posição x, esse parâmetro aqui, esse fator é o mesmo. Então, feita no ponto, você sabe automaticamente como o campo reagiu em todos os outros pontos. Você não dá margem de você se apropriar de uma característica interessante que os campos têm, que é serem locais. E de você ter uma formulação lagrangiana, que é uma formulação local. Ela te dá informações sobre uma região. Você pode fazer toda a tua física nessa região e depois transmitir os teus resultados para uma outra região. Então você está abrindo um pouco mão desse potencial que a teoria tem. É uma questão de escolha. Claro, uma questão de escolha que nós nos habituamos. Nós começamos a entender que as interações fundamentais da natureza, todas elas têm um princípio de simetria local por trás. Então, é uma coincidência ou pode ser uma coincidência da nossa descrição. É a maneira como nós conseguimos descrever as interações. Você pode descrever as interações fundamentais, não necessariamente por teorias quânticas de campo. Esse é o método que você criou para descrever as interações. Você pode descrever, por exemplo, cordas. Você pode descrever por outros objetos, né, ou por outros procedimentos que não são necessariamente procedimentos da teoria quântica de campo. Agora, o procedimento da teoria quântica de campos, ele te dá uma boa leitura das interações fundamentais, com uma boa precisão, que reproduz bem os fenômenos que você vê em laboratório, faz previsões que estão sendo sempre confirmadas pelos experimentos. Né? Certo? Mas lembre-se que a teoria quântica de campos é uma via que a gente segue. Ou a teoria do campo, né, é uma via. Durante a década de 60, praticamente, se colocou a parte, né, se colocou em exílio a teoria de campo. O tratamento das interações fundamentais era um outro. Era um tratamento muito mais algébrico e analítico do que o tratamento de campo. Não se acreditava mais que, entendendo-se os campos, você fosse reproduzir bem as interações fundamentais. Praticamente de 62, 63 até 69, as teorias de campo ficaram meio apartadas dessa discussão da interação fundamental. Passou-se não a mecânica quântica, não o aspecto quântico das teorias de campo, mas a teoria quântica de campos como um procedimento que a gente coloca no Lagrangiano, tira propagadores de regra de Fay. A gente, naquela época, se pensou mais que a gente pudesse ter informações via amplitude de espalhamento, via matriz S, relações de dispersão, tem toda uma tecnologia. Vocês olharam a literatura das teorias de campo entre 62 e 70, praticamente, tem toda uma literatura, aquele livro de mecânica quântica do Roman, que é muito bom, o livro do Paul Roman, que é aquele Advanced Quantum Mechanics, né? É um livro de mecânica quântica avançada do Roman, é aqui da biblioteca. É um livro bom para mestrado, eu acho que ele é excelente para adotar como curso de quântica de mestrado. Ele te dá uma descrição muito boa dessa fase. Você começa a fazer a abordagem das interações pela matriz S. Então, você começa a ver a força da análise complexa no estudo das interações, naquele tempo de interações nucleares, fortes e fracas. Depois, com o sucesso, de novo, né, das teorias de Young-Mills, daquilo que foi a liberdade assintótica, é que as teorias de campo retornaram para a ribalta, né, mas elas foram afastadas. Então, eu estou querendo colocar para vocês que o procedimento da teoria de campos é um procedimento, é uma estrada que você segue, mas não é a única, para você entender as interações fundamentais. Tá bom? Pode fazer duas perguntas? Mas a discussão, como é que você tem uma simetria, sobretudo simetria global, não necessariamente teria que ser transformada no local, se não se conseguisse, dizer por quê. Por que uma literatura se transformou?
E a outra questão, um pouco assim, mais, o campo, a grande questão, quando o campo está sob uma transformação de simetria, ele funciona como se fosse uma alma da matéria. Agora, quando o campo já não depende do parâmetro alfa, ele já é mais no início da matéria. Eu acho que o campo, hoje em dia, isso aí, todas as funções do alfa, etc., ele dá uma alma para a matéria. Toda a matéria vai ser, mas ele não pode aparecer por causa do alfa. Agora, no momento que o campo já não pode, como se gosta de falar com Aramóvel, o campo tem que ter um lixo, ele tem que existir propriamente dito. Daí já vem uma outra configuração, você tem um campo que não depende do alfa. Bom, vamos pensar primeiro na primeira questão que você colocou, que eu acho que é a questão que a gente está discutindo aqui, né? Eu acho que isso aí tem que ser bem claro, né? Esta é algebrismo, né? Que é por que você chega à conclusão de que uma simetria não deve ser local, que ela deva permanecer global, por exemplo, né? Então vamos fazer uma análise retrospectiva aí. Todo mundo que tem mecânica quântica na graduação, quais são as simetrias globais que vocês conhecem da mecânica quântica da graduação? Vamos fazer uma retrospectiva aí de uns 3 anos atrás, 2 anos atrás. Além daquelas que eu falei, de invariância por translação temporal, invariância por translação espacial, invariância por rotações, quais são as simetrias globais interessantes que vocês conhecem na mecânica quântica? Caso particular? Exemplos. O átomo de hidrogênio. Isso. A rotação dele. O átomo de hidrogênio tem uma simetria. Tem 2 simetrias, na verdade. Tem essa que você falou, que é que está no livro de mecânica quântica usuais, que é a simetria SO3. O potencial é central, então nós temos invariância rotacional, momento angular é um número conservado. Depois nós temos uma outra simetria mais sutil, que é muito mais ampla do que essa e que resolve completamente o espectro do átomo de hidrogênio, que é a simetria SO4. Essa simetria SO3 é uma simetria, vamos dizer assim, cinemática. E essa simetria aqui é uma simetria dinâmica. Mas são 2 simetrias globais, quer dizer, nada aqui foi local. Eu estou resolvendo o átomo de hidrogênio, eu tenho, por exemplo, essa simetria. Osciladores harmônicos, né? O oscilador harmônico simples. Vamos dizer, o tridimensional de mecânica quântica. Claro, olhando o oscilador harmônico simples, a gente diz, tá? O meio, né, de m x ponto ao quadrado mais o meio menos o meio de kappa x2. Então é óbvio também, eu tenho uma simetria SO3, simetria rotacional. Se eu fizer uma rotação, tudo aqui só depende do quadrado, né? Então eu tenho uma simetria SO3. Mas na verdade a simetria do oscilador harmônico é muito mais ampla. Todo mundo já fez esse exercício uma vez na vida. A gente pega o hamiltoniano do oscilador harmônico, que a gente sabe que pode escrever dessa forma: 1 sobre 2n P2 mais 1 meio de kappa x2. E aí a gente define aqueles operadores. Na mecânica quântica agora, a gente sabe que esses operadores aqui têm relações de comutação não triviais. Nós definimos aqueles operadores a menos de fatores de normalização. Tem uma constante de normalização aqui que a gente pode chamar de alfa, né? E aí aqui a gente coloca uma coordenada, uma coisa desse tipo aqui, alfa x, né? Pega a coordenada AI, alfa xi mais o beta pi, né? Faz isso, faz alguma coisa, são combinações complexas aqui na verdade, né? E aí a gente chega, o hamiltoniano do oscilador harmônico tridimensional pode ser escrito dessa forma, né? A Dagger, AI Dagger, AI mais 3 meios de H cortado ômega. E aí daí a gente tira um espectro de energia, N mais 3 meios de H cortado ômega, onde esse N aqui é a soma, né, de 3 números quânticos em 3 direções ortogonais. É como se fosse um N1 mais N2 mais N3, né? Então, cada estado excitado tem um certo grau de degenerescência. Isso aí não é compatível com a simetria SO3. Na verdade, essa transformação aqui nós vimos na aula passada,
Isso aqui, qual é a invariância desse termo? Se eu fizer uma transformação, esses objetos aqui agora são objetos complexos. Então, se eu fizer uma transformação desse tipo, né? A linha I igual a uma certa matriz RJ a J. Deixa essa matriz geral. E eu quero que aquilo ali seja invariante, então eu vou ter, vamos dizer que eu escrevesse isso aqui, eu quero que H haja uma invariância. Então, aí, linha, H, aí, linha, mais 3 meios, já dá cortado O. Se eu escrever o hamiltoniano em termos de linha ou não linha, eu devo ter a mesma coisa. Então, de simetria, será que isso é possível? Será que existe uma transformação de simetria que me faça esse trabalho? Onde isso aqui é isso? Vamos ver. Se existe R, se a solução for existe R, tem. Se a solução for impossível, tem alguma inconsistência, porque isso é impossível. Então a gente faz essa transformação, joga isso aqui, a linha e daga, isso aqui vai ser, né, quando eu fizer essa transformação jogada aqui, isso aqui vai ficar R, I, capa, star, A, capa, tá. Esse cara aqui vai ficar R, I, N, A, N. Se eu quero que isso aqui no final do dia dê aí dá, aí, ou seja, esse carinha, deixa eu pagar isso aqui, uma simetria global aqui, né? Então isso aqui está me dando R, capa, I, transposto, star. Eu posso botar assim R, né? Quando eu transponho, eu troco a ordem. Então, isso aqui é R, I, capa, star. Isso aqui é a mesma coisa que R transposto, capa, I, star. Vezes isso aqui, R e E. Se isso aqui for igual a delta de capa N, então isso aqui faz com isso, fica igual a isso, aí eu vou ter a capa da capa, ou seja, eu tenho invariância. Então, isso aqui em termos matriciar nada mais é do que R da R igual a identidade. Então, eu posso fazer transformações por 3. São transformações unitárias 3 por 3. Então, na verdade, o hamiltoniano do oscilador harmônico, ele, essa 3 não é nada, é uma simetria muito pobre, é uma simetria só assim, para quem sabe álgebra linear 0, né? Ele sabe um pouquinho mais de álgebra linear, não, se é uma forma bilinear, num espaço complexo, tá bom, isso aí vai em transformações unitárias. Então, na verdade, o oscilador harmônico tridimensional, ele tem uma simetria com 3, é uma simetria muito mais ampla, uma simetria complexa, não é nem uma simetria óbvia. Essa 3 tem 3 parâmetros, essa 3 tem 8 parâmetros na aula passada. Então, esse é um problema simples de mecânica quântica, onde aparece a simetria SO3, que é a simetria SO3 do Eightfold Way do Gell-Mann, para os sabores da física hadrônica, e que é a simetria SO3 de Bohr também. Essa simetria é muito importante, é uma simetria chave do modelo padrão. E ela aparece já do oscilador harmônico. Então é um outro exemplo de uma simetria global. Eu não estou, assim, tentando elevar essa categoria, essa simetria, a categoria de simetria local. Vamos mais à frente, o que mais que tem de global na mecânica quântica? Quem mais lembra de algum problema de mecânica quântica que a gente pode estudar, por exemplo, um potencial interessante de mecânica quântica, né? O oscilador harmônico, talvez o oscilador harmônico em termos de termo anarmônico, né? Com termo de 4, por exemplo, também tem uma simetria global. Então a gente tem vários exemplos de simetrias globais. O que a simetria global faz, no máximo? A simetria global é uma simetria de caráter cinemático. O que ela faz, no fundo, é classificar os estados, os autoestados de um hamiltoniano. Na mecânica, o problema sempre é mecânica quântica. Pegar um problema estacionário. H, psi, falei isso na aula passada, em algumas aulas atrás para vocês. H, psi igual a psi. Se existe uma simetria global do hamiltoniano, então existe uma transformação U. Supor que essa simetria seja unitariamente implementada. Então, eu tenho H é igual, existe uma transformação que deixa o hamiltoniano invariante, como nós fizemos aí. Ao acontecer isso, nada me impede de pegar essa equação de autoestados e multiplicar a esquerda por U. Então, multipliquei por U e aqui acrescentei a identidade. Então, isso aqui me dá H, porém, isso aqui me dá um outro estado psilinha. Então, isso aqui vai ficar igual a epsilon. Então, o que a gente entende é que a presença de uma simetria global desse tipo, ela faz com que haja outros estados de mesmo nível de energia, ou seja, haja degenerescência.
Então, é o máximo que ela nos dá. Ela nos diz que eu tenho níveis degenerados de energia. Já é uma informação interessante. Por que eu não fico aí, né? Agora, e quando eu falo que essa simetria tem um caráter local? Como nós vimos aqui, a simetria, para ser local, ela vai precisar trazer novos campos e eu vou precisar mudar o próprio Lagrangiano, introduzindo mais coisas. Então o problema muda mais drasticamente. Então a pergunta é, vale a pena, né, se eu introduzir, né, a gente pergunta, quais são as interações de longo alcance que nós conhecemos? As interações de longo alcance que nós conhecemos são a gravitacional, a eletromagnética. Interações de curto alcance, as duas nucleares, né? Então, a gente conhece essas interações. As interações de curto alcance, de longo alcance, a gravitação e o eletromagnetismo, a gente já sabe bem para onde que elas são, a fenomenologia delas. Se por acaso eu pego uma simetria desse tipo e falar, eu quero que essa simetria fique local agora, então significa que eu vou trazer novos tipos de portadores de uma outra interação. Será que eu encontro? Quais são, vamos dizer, as partículas de massa nula, né, que eu encontro na natureza, que a gente conhece? A gente conhece o fóton, e até um tempo atrás a gente achava que tinha o neutrino, né? A gente ainda trabalha dentro dessa visão de que o neutrino tem um setor de baixa energia que a gente pode trabalhar com partículas de massa nula, e mais nada. Então não adianta eu ficar povoando o espectro das partículas de novas simetrias locais, porque as simetrias locais, como o eletromagnetismo, elas pedem um certo tipo de portadores que eu não encontro abundantemente no espectro. Então, não adianta também a gente querer levar todas as simetrias à categoria de simetria local, porque a gente sabe que a fenomenologia é bem determinada, é bem forte. E aí eu não tenho tantos fenômenos que quantas simetrias eu quero fazer ficar locais. Tá? Então a gente tem esses exemplos de simetria global. Simetria local, o exemplo padrão que a gente tem é o eletromagnetismo. E aí a gente sabe que as consequências são muito interessantes. A gente consegue interagir a matéria com esses portadores de uma forma bem definida, e isso aí dá resultados muito bons, precisões muito altas dos experimentos. Então, eu diria que é interessante a gente, para certos efeitos, né, entender se vale a pena ou não fazer uma simetria ficar global. Claro que na natureza a gente sabe que tem 4 grandes simetrias locais, e algumas ficam globais e cumprem bem o seu papel. Por exemplo, na mecânica quântica, todas essas simetrias globais cumprem bem o seu papel. Elas dão o espectro perfeito, dão as degenerescências corretas do espectro. Então, a gente se satisfaz que reproduz a fenomenologia com essas simetrias ficarem globais. Mas, se a gente quer fazer ela ficar local, a gente sabe que pode criar um procedimento e tem que trazer novos campos. E aí, o que vai acontecer em função disso? Essa que é o resultado das teorias de Young-Mills. Né? Então, eu sugeriria a vocês, né, que dessem uma olhada, quer dizer, pensassem, meditassem um pouquinho mais sobre aquilo que é trazer uma simetria para a categoria de local, quando ela inicia, quer dizer, quando a gente tem também a versão global. Mas eu acho que também tem uma questão, que é a questão da filosofia física, você coloca bem claro, no sentido, tem 4 interações, então você vai ter 4 simetrias locais. Agora, existe uma outra questão da biologia, que é a diversidade. Você tem que ter os campos vivem de uma maneira seleta, ou ter uma diversidade de campos. Se você quiser seguir o caminho da diversidade de campos, você vai ter que admitir mais simetrias locais. Quer dizer, no fundo, está fazendo uma escolha que tem muitos poucos campos mensageiros. Sim. Bom, se a gente quiser partir para essa discussão assim, de querer caracterizar cada fenômeno como um fenômeno, tratar a diversidade, aí eu acho que é razoável a gente fazer isso, mas não é o procedimento. Não estou dizendo que está certo, está errado, o que se faz, mas o procedimento que se adota é o procedimento da universalidade, é a antidiversidade. Quer dizer, o procedimento da física é completamente oposto ao procedimento da biologia. Tudo que a gente não quer é diversidade. A gente quer a universalidade. A gente
esse ano é o ano aí da ciência, Semana Nacional da Ciência e Tecnologia, é o ano de Darwin, né? Então é o ano que vai se celebrar Darwin em praça pública, né? Então eu acho que nesse momento, a nossa tribo aí, os físicos de altas energias e os físicos de partículas e campos, são bruxos. Vai ter uma caça, nenhum físico vai aparecer nessa semana, porque é o procedimento, mas o establishment da física aí diz que a gente não quer diversidade, a gente quer universalidade, a gente quer evitar justamente tratar o contexto, a gente quer pegar o máximo do microscópio do reducionismo. É o que a física está fazendo hoje em dia. Então, mas nada impede, nada diz que isso está tudo certo. A gente sabe que a gente não resolveu ainda o problema do confinamento, das teorias de Gates, do QCD. A gente sabe que não resolveu o procedimento da gravitação quântica. Então isso pode estar dizendo o seguinte, cara, vocês estão indo para uma estrada, vocês estão forçando demais a barra, deu certo para algumas coisas, e a gente quer ser reducionista agora para tudo e universalista para tudo, quer ter uma teoria unificada com uma única constante de acoplamento, dizer que um certo regime da natureza, quark e lepton, a mesma coisa. Cara, é difícil a gente imaginar que um elétron é degenerado com um quark, né? O senso comum te proíbe, é pior que ser aristotélico, né? Eu acho. O cara nem Galileu, acho que admitiria um troço desse, né? Então, acho que, mas digamos, são procedimentos que a gente adotou, são estradas, são tendências que a gente está seguindo. De repente a gente vai, pode ser que o LHC coloque realmente um marco divisório e diz, cara, não dá mais, chega de reducionismo, chega de universalidade. De repente pode ser que seja um erro. Não estou dizendo que está errado, não. Agora, estou passando para vocês aqui aquilo que é a discussão que a gente faz em física de altas energias. Não, aqui tem, por exemplo, a economia pode dividir em macroeconomia e microeconomia, né? Quer dizer, a gente pode também ter uma questão que seja macrocampos e microcampos. Certo. Os macros são campos que se chamam mais de universalidade, são mais seletos. E o micro pode ter um mundo micro múltiplo de diversidade. Não, é verdade. Agora que a física está tão de bem com a economia, né? De repente na econofísica, essa é uma questão a ser colocada. Não sei, você nunca li nada muito sobre. Eu vejo que a econofísica é muito matemática, muito séries temporais, sistemas dinâmicos, mas de repente trazer a discussão da física de campos e partículas para a econofísica pode ser um adendo, pode ser um acréscimo. Posso contar uma história? Pode, se a cultura pode. Vai nos enriquecer culturalmente. No seminário que você me Ontem? Onde é? Do Baixão. Do Baixão. Do Edmar Baixão. Edmar Baixão, você sabe quem é Edmar Baixão? Ele foi do governo Fernando Henrique, ele é um economista aí, um dos criadores do Plano Real, enfim, ele é um seminário aqui. Coloca, né? E daí o Constantino perguntou sobre se ele conhecia essa econofísica. O Constantino já tem 10 seminários, congresso, alguma história. Já tem doutorado nisso. Ele disse nunca tinha ouvido falar. Eu ia falar em econofísica, né? Ele é um cara da fundação, deve ser da FGV, né? Não, ele é um cara que está aí na ponta. Eu acho que a econofísica ainda está muito no meio acadêmico, né? Eu não sei se ela já chegou no mercado realmente, né? No IMPA tem, né? E assim, aí, no Fundão também tem, parece, né? No Fundão também tem, mas eu não sei como é que a economia vê isso. Oi? Aqui na PUC? Na PUC do Rio, que é certo. Isso aqui também tem. Eu não sei se a economia já adotou essa discussão, mas é uma questão para a economia. Apesar de que ele é um medalhão, né, nessa área, não digo que ele lá o cientista, mas ele sabe economia. Ele foi diretor do Banco Central. Enfim, mas justamente por isso que essas coisas, o cara que é diretor do Banco Central, ele trabalha com macroeconomia. E o cara que não trabalha com eletromagnetismo, é isso que gosta, ele também trabalha com macroeletromagnetismo. Assim, essas coisas que a gente... E tem um mundo micro, que aí é onde fica a diversidade. Legal. Então vamos lá, vamos ver o que está acontecendo agora para a gente preparar a estrada. Então, a gente já entendeu, não entendeu. Eu lancei a dúvida para vocês, lancei vários elementos para discussão. Pode falar, Léo. Dória, então, não sei se eu entendi direito. Você acha que uma teoria de campo que unificasse seria global? É isso? É. Não estou dizendo que seria global. Eu estou dizendo que acho que a localidade, ela é usada de uma maneira, a transformação do global no local, ela é usada muito seletivamente.
porque as pessoas já sabem o que tem que fazer. Entende? Então são 4 interações e naquelas 4 ele transforma do global ao local. E tem outras simetrias globais que ficam só no global. Então por que não acontece isso? Porque, digamos, não deveria ser uma passagem, tudo que é global tem que ter uma contrapartida local. Mas deve ser, o famoso já perde muita precisidade do que a gente sabe atualmente. Então, essa é a questão. Daí a pergunta que tem é: será que não existe também uma divisão entre uma micro teoria de campo e uma macro teoria de campo? E onde, vamos dizer, uma teoria como a QED seja, na verdade, um estado macro, um conjunto de campos micros que estão ali embaixo e que daí tem diversidade. Tem todas essas coisas que a gente conversa só para ver. Então vamos fazer o seguinte, então vamos colocar aqui os elementos importantes dessa discussão aqui, né? Seria a transição do global para o local, vou recapitulando aqui, né? A transição do global para o local, né? Quer dizer, por quê, né? Quer dizer, as motivações para isso e possíveis justificativos, né? Então aqui tem uma física aqui que eu acho que é onde está o cerne físico da discussão. O segundo ponto é a entrada em cena, né? É o segundo ponto. E esses campos entram em cena, a entrada em cena de novos campos, né, com interação. Interação prescrita não, né? Interação bem definida. Vamos agora ver. 3, então, vamos ver consequências. Consequências e estabelecimento, quer dizer, a regulamentação. Regulamentar essas interações. Então, agora vamos diante dessa situação. Nós colocamos, né, fizemos em geral uma simetria mais ampla, onde nós colocamos parâmetros. A gente tinha feito uma transformação desse tipo, vamos colocar dessa forma, a gente tinha partido dessa transformação, e alfa i, matrizes, sigma i, φ. Então nós tínhamos partido do pressuposto de que eu posso ter uma família de campos se transformando dessa forma. Vamos tomar uma situação, em física, sempre é bom para a gente contar diante de uma coisa que a gente está tentando entender, pegar a situação mais simples possível, mas que não seja tão particular a ponto de nos fazer perder a generalidade. Então vamos pegar uma situação mais simples, para não ficar trabalhando com tantas matrizes, tantos parâmetros. Vamos pegar uma hipótese, vamos pegar um exemplo, uma situação simplificadora. Que é um único campo complexo. E um único campo complexo, quer dizer, único, né? No sentido de que I é igual a 1. Mas a gente sabe, né? Não significa que o campo é escalar, não. Significa que eu tenho uma réplica só daquele campo, mas o campo base pode ser um campo escalar, pode ser um campo fermiônico, pode ser qualquer campo, não importa. E
Vamos pegar qual é, pelos nossos estudos aqui, pelo que nós já estudamos daquilo que é a simetria do espaço, a simetria espaço-tempo, nós entendemos que a família de campos mais fundamental que a gente pode ter na nossa percepção das simetrias espaciais é o campo fermiônico, é o campo espinorial. O espinor é o elemento, apesar de não ser meio contrassenso, né? O espinor é a última coisa que a gente vê na vida, mas ele deveria ser a primeira coisa. A gente começa pelo escalar, depois vai para o vetor, depois vai para a tensão. Você pode passar a vida inteira sem fazer espinor e mesmo assim fazer muita coisa, mas você não está percebendo o espaço-tempo na sua essência. A essência do espaço-tempo está nos espinores, nós vimos aqui. Pega o grupo de simetria SO3 e a gente viu que a partir dos espinores nós podemos construir os escalares, podemos construir os vetores, ou seja, os espinores são aqueles elementos mais fundamentais. A partir dos escalares nós não podemos construir univocamente os espinores. Então, os espinores, dado um espaço-tempo, hoje em dia nós, os nossos olhos já de raposa, a gente já não seria levado num discurso fácil, né, de pensar, pega o espaço-tempo, faz um sistema de eixos e vê os vetores. A gente sabe que isso aí já não é mais a coisa mais fundamental. A gente sabe que a gente já está com os olhos, assim, com a cabeça já armada para saber, não, dado o espaço-tempo, a primeira coisa que eu vou ver quem são os espinores. Me dê um espaço-tempo, vou buscar logo os espinores, porque é isso que vai me dizer como é que a geometria do espaço-tempo vai ser arrumada. Os vetores, né, é alguma coisa que eu estou vendo. É como se você falasse, me deu uma pessoa, eu olho para a cara dela, acho ela a pessoa mais valiosa do mundo. De repente o cara é um assassino em potencial, um serial killer, sei lá, e você não está vendo a essência do cara. Então eu acho que olhar o espinor é olhar a essência do espaço-tempo. A partir do espinor você tira tudo. Então, normalmente, eu acho que essa discussão pode ser, toda a essência do espaço-tempo está nos espinores. Então, se a gente trabalha com um campo espinorial, a gente pode ter certeza que está trabalhando a situação mais geral do que se pegasse, por exemplo, um único campo escalar para trás. O escalar, ele perde. O vetor perde. Mas o espinor não. Então, quando eu tenho o espinor, eu tenho certeza que eu estou levando em conta todo mundo. Então, sempre é um exemplo, um conselhozinho para a vida, né? Sempre que vocês quiserem fazer alguma coisa, assim, o olhar da gente, né, a primeira ideia, que é a ideia falsa, pega o escalar. Por quê? Porque o escalar não tem componente. Aí você fala, que bom, não tem componente, não tem condição de índice, mas aí você está enganado. Porque o escalar, ele está escondendo. Pega o espinor tem duas, ou, sei lá, dependendo do espaço-tempo, né? Pode ter duas, pode ter quatro, não importa quantos componentes pares ele tem, 8, 16, mas pelo menos o espinor, a partir dele eu vou conseguir construir os escalares, os vetores e todas as tensões. Então, se você faz tudo com o espinor, você automaticamente já está preparando a estrada para os demais campos, né? Até em física de campo, basicamente é isso que a gente usa. A gente tem os quartos e os leptos, são os objetos fundamentais. Então, a gente trabalha com os quartos e com os leptos, depois é que a gente vai ver a partir dos quartos gerar os rádios e assim vai. Então, eu diria que a hipótese simplificadora aqui seria pegar um único campo complexo, mas não pegar o escalar. Pegar o campo espinorial. Então, um único campo complexo de caráter fermiônico. Já de caráter espinorial, vou colocar. Já que os espinores tensores, entre aspas, né? Próxima aula nós vamos começar a trabalhar com os espinores no espaço menor, tá? Vamos começar a trabalhar realmente com a teoria relativista. Eu estou tentando fazer essa descrição fora da relatividade para não atrelar muito, que fica geralmente a pessoa aprende teoria de calibre, né, aprende teoria de gauge, já no contexto das teorias relativistas, e fica muito associada à relação entre simetria, teorias de Young-Mills e teorias relativísticas, o que não precisa. A gente pode ter uma teoria de Young-Mills, isso que a gente está fazendo aqui, que pode ser uma situação que nós temos um problema de baixas energias, um problema de matéria condensada.
Depois a gente vai então trazer o approach de Young Mills, que é extremamente, ele casa perfeitamente com a hipótese da relatividade, com o princípio da relatividade. Então vamos supor que nós estamos com a seguinte situação. Vamos repetir o procedimento, digamos, nós temos um campo fermiônico psi. Lembre-se então que esse campo fermiônico psi tem dois índices, né? Se estão lembrados, que é um campo espinorial em 3 dimensões, é um espinor de SO3. E quando a gente faz uma transformação de SO3, na verdade, ele é um espinor de SO2. Então, quando a gente faz uma transformação de rotação no espaço, nós sabemos que o espinor reage, né? Transformando-se segundo aquela cadeia. Cadeia exponencial, isso 2, aqui aparece as matrizes θ, sigma, atuando em psi. Então, isso aqui é a transformação de rotação em cima do espinor. Essa transformação aqui é de SO2. Mas, na verdade, esses ângulos aqui são os ângulos de rotação do espaço. Então, os espinores, eles vivem no espaço SO2, mas no espaço SO2 eles percebem as rotações que são feitas em 3 dimensões. Estou só recapitulando a nossa velha história. E não é essa a transformação de fase que eu estou falando, isso aqui é uma transformação de rotação. Vamos fazer então uma transformação de fase que vai ser, isso aqui é a rotação. Então vamos pegar, então vamos construir agora a nossa densidade de espinor, vamos construir aqui a nossa densidade de Lagrangiano. Vou dizer que a nossa densidade de Lagrangiano, nós já vimos no caso dos espinores, a gente deve obter uma equação de primeira ordem. Vamos pegar essa densidade aqui, Sidaga. Tá. Já tinha colocado esse I, Sidaga, esse ponto. Vou botar aqui um parâmetro que não importa, não sei que o I é, botar esse I, Sidaga, esse ponto. Mais aqui um parâmetro, sei lá o que, vou chamar aqui um parâmetrozinho alfa, gradiente psi, tá? As matrizes de Pauli, lá, gradiente psi, então tá, então onde alfa é um parâmetro, não importa. Parâmetro real. Então nós temos a nossa proposta desse Lagrangiano, é isso. A gente sabe que a gente faz a equação de campo aqui e a gente vai obter aquela que a gente fez alguns exercícios uma hora na vida aí, a gente obtinha a equação de Pauli, a equação de, né? A gente obtém, quer dizer, a equação de campo que sai daqui, se a gente fizer princípio variacional, olha Lagrange, varia em relação a psi-Dagger, varia em relação a psi, que a gente obtém aqui sigma escalar gradiente psi é proporcional a y ponto. Então essa é a densidade de Lagrangiano para um campo fermiônico, para um campo de natureza espinorial em 3 dimensões. É um espinor de 2 componentes. Então, se eu tiver um campo, a gente sabe que esse campo tem muito a ver com o que a gente sabe lá da nossa mecânica quântica, que ele pode estar descrevendo justamente o objeto de spin meio, 2 componentes, né? É o spin que está aí, né? Vamos dizer assim, é um companheiro de baixas energias, né? É o que a gente chama de, sei lá, migalha de baixa energia do elétron que é relativístico. O elétron que é relativístico, ele se manifesta no nosso mundo como um objeto de 2 componentes. Então, na verdade, o elétron, a relatividade é um objeto mais complexo, então nós vamos ver. Beleza, está aqui. Então, simetria global. Então, eu só estou querendo chamar a atenção, essa aqui é a simetria, a invariância rotacional. Então, se eu fizer essa transformação aqui, esse Lagrangiano é invariante rotacional. Essa matriz de fase aqui cancela aqui, é tudo constante, nada depende do T e nada depende das coordenadas espaciais. Então, essas transformações se cancelam. Esse Lagrangiano é invariante rotacional sob SO3. Mas a outra transformação que eu estou falando aqui seria uma transformação de fase. Agora, seria a seguinte: vamos dizer que eu faço essa transformação com psi' igual exponencial de I ômega psi. Se eu fizer essa transformação aqui, que essa transformação não está rodando
não está fazendo nenhuma rotação, simplesmente ela está introduzindo uma fase, e essa transformação então é invariância. Então, claro, se eu escrever o L em função de psilinha, ele é a mesma coisa que o L escrito em função de psi. Então, isso aqui está em variância do lagrangiano. Variância em forma. O lagrangiano escrito para psilinha é o mesmo que o lagrangiano escrito para psi. Bom, e aí nós tínhamos visto. Vamos tirar então as chamadas correntes de Noether, né? Quem são o Rho e quem é o J. Então, vocês estão lembrados que, deixa eu apagar aqui, né? O Rho é dl de φ ponto. E aí, vou pegar a transformação de fase aqui, delta psi é I ômega psi. Claro que delta psi d'área é menos I ômega psi d'área. Então, essa nossa transformação ela tem que ser feita assim, dl de φ ponto ion φ faz dessa forma, né? Mais dl de... Se tiver o campo complexo, tem que pegar o star dele e pegar o φ star. Mas no nosso caso, o nosso lagrangiano não depende de psidaga. O psidaga não aparece com ponto. Então esse termo aqui é zero, ou seja, não tem isso aqui no meu lagrangiano. Não aparece, é zero. O lagrangiano depende só de psi ponto. Então quando eu derivar em relação a psi ponto, eu vou produzir o psidaga. Então eu estou produzindo aqui um I psidaga. E claro, o meu φ nesse caso é o psi. Então, derivado em relação a psi ponto é I psidaga, e quando é I vezes o psi, e esse termo aqui não tem. Então, a gente pode tirar, acho que tirou, na verdade, né? Tirou esse, desculpa, a gente tinha tirado todo I, a gente tinha colocado só, tá certo, eu tinha atuado, tá? Tinha colocado só o sigma aqui, tá? Então é isso aqui. Isso aqui é a nossa carpinha. Então a gente tem esse nosso Rho aqui. E aí a gente vai tirar o J. O J sai da mesma forma, só que eu vou derivar em relação não a psi ponto, mas em relação ao gradiente de psi. Então, a derivada em relação ao gradiente de psi é esse cara aqui. Psi dá. Então vai ficar, quando eu derivar em relação ao gradiente de psi, eu vou produzir aqui I alfa, o I sai, o ômega sai, vai ficar alfa, psi dá, gradiente, sigma. Então, aplicando aquele nosso procedimentozinho de tirar as grandezas conservadas, teorema de Noether. Então, isso aqui é o teorema, estou aplicando aqui nele, né? Isso aqui é o procedimento de Noether que nós aprendemos, discutimos na aula passada, né? Então, a gente tem o Rho, a gente via que saía essa invariância dessa forma. Então, o que eu fiz foi aquela hipótese simplificadora. Não tem matriz sigma. Tá? Tem só um campo, então não tem matriz. Tá? Então, estou simplificando ao máximo o meu tratamento e pegando um campo fermiônico, o campo espinorial, que é o campo mais fundamental. Então, essa simetria global, nossa simetria, que eu vou até colocar aqui, global, pelo teorema de Noether, ela me ditou a existência dessa equação de continuidade, dessa lei de conservação, né, associada a essas grandezas. Significa, então, pelo teorema de Noether, nós temos que ddp de Rho mais divergência de J igual a zero. Teorema de Noether, tudo em casa. O que nós vamos querer fazer agora? Fazer essa simetria ficar local. Então, na versão local agora. Pessoal, para quem chegou atrasado, eu vou ter que sair mais cedo hoje, então eu vou dar uma aula um pouquinho mais longa, uma tirada só, e depois vocês fazem o lanchinho aí, tá? O Alan conseguiu comprar aí a bebida, eu deixei o dinheiro com o Marcos, conseguiu? Tá, obrigado.
Então, na versão local, claro, a gente vai ter o delta psi, I ômega de Tx psi. Mas o que nós entendemos é que nós temos, né, que para fazer o lagrangiano agora L ficar local, o que eu vou pegar? Eu vou pegar o lagrangiano global e vou jogar aqui menos ρ, nesse caso eu tenho só um ρ, vezes o φ menos j escalar A. Certo? Então, isso significa que esse termo aqui, então é psidagger psi φ. E esse termo aqui é psidagger, tem um alfa, né? Alfa, psidagger, sigma, psi. Então, é o que eu falava com vocês. Eu criei um termo agora que está colocando esse campo em interação com o campo previamente. Quer dizer, os campos que eu introduzi, então, esses campos aqui são os campos novos, né? Então, quando eu introduzo o lagrangiano local, então, φ e A são os famosos novos campos, né? Que entram, né, isso aí foi o final da aula passada, os últimos 15 minutos da aula passada, onde eles entraram justamente para contrabalançar a não invariância desse pedaço aqui, que era o lagrangiano original, ele fica não invariante quando o ômega passa a depender de Tx, porque aparecem termos que vão depender das derivadas de ômega, derivada DDT de ômega e gradiente de ômega. E aí esse termo entra para matar esse pedaço espúrio e garantir que esse objeto aqui então seja localmente invariante. Era o procedimento que a gente deu na aula passada. Agora, vamos ver então o que isso está me dizendo. Esses campos entraram aí na teoria, né, entraram no lagrangiano dessa forma. Como esse procedimento vale para os espinores são os sucessores mais gerais do espaço-tempo, e esse procedimento vai ser estendido necessariamente os demais campos. Por isso que é bom a gente fazer as coisas de campo espinorial, porque quando a gente faz para o escalar, escalar é escalar. Vetor é vetor, mas espinor, ele é a raiz de tudo. Então, o que vale para o espinor, ele é a matriz daquilo que vai valer para o escalar, para o vetor, para o tensor e assim vai. Tá? Bom, então vamos lá. Então, como é que vai ficar o nosso lagrangiano local? Nosso lagrangiano local vai ter esse termo aqui dele, que é I psidagger psi ponto. Então, esse termo aqui tem I psidagger, esse termo aqui tem psidagger. Então, a gente pode juntar da seguinte maneira. Eu posso colocar esse termo aqui, I psidagger, DDT de psi, vou reproduzir simplesmente o primeiro termo. E esse termo aqui vem com menos. Então, eu posso colocar aqui mais I φ psi. Então, esse termo aqui dá conta do termo que era global, e esse termo aqui é o menos φ. Né? É esse termo aqui, menos φ. É psidagger. Esse φ é um escalar, né? Então ele pode passar por aqui. Isso aqui é um vetor linha, e isso aqui é um vetor coluna. Esse φ é um escalar, ele transita para onde eu quiser. Não tem problema. Se quiser, a gente pode até escrever isso aqui dessa forma. E depois o outro termo, que era, vou fatorar o I, vou fatorar o alfa, vou fatorar o psidagger, vou fatorar o sigma também, tá lá. Aí esse termo aqui vai ficar um gradiente, que vai atuar no psi, e esse termo aqui vai dar um fator, vai dar um sinal mais. Então ele deve estar vindo aqui o menos I, aí entra aqui o potencial vetor A, e tudo isso aqui atuando em si. Também os menos fica mais, menos I com I com menos I, dá mais, passa para ficar alfa, psidagger, sigma, psi. Tá legal, então tá lá. Então esse termo aqui é o J escalar A. Então, a introdução desse termo de interação, ele
Não é nada, nós simplesmente rearrumamos. Então, nós colocamos aqui, né, esses termos novos aqui. Então, na verdade, esse termo que era a derivada temporal, ele virou como se fosse uma nova derivada. Simplesmente eu acresci a derivada temporal de alguma coisa, e aqui eu acresci a derivada espacial, o gradiente de um campo vetorial. Então, vamos ver uma coisa agora. Então, a transformação então, do psi, então a gente tem o seguinte, psi', agora, né, as transformações são locais. Ômega é local. Então, a transformação agora é psi' igual a exponencial de ômega, claro, de px, psi. Então, se eu tirar a derivada temporal disso aqui, ddt de psi', vai ficar, primeiro, vai ficar essa exponencial vezes a derivada de psi. Vai ficar exponencial de i ômega ddt de psi. Agora, vai ter um termo novo que vai aparecer aqui. Vai aparecer mais i ddt de ômega exponencial de i ômega psi. Então, esse termo aqui, que é a derivada temporal do psi', vai ficar exponencial de i ômega ddt psi mais i ômega ponto psi. Certo? Então aparece um termo, né? Quer dizer, esse cara aqui tem essa transformação de fase. A derivada do campo também tem a fase. Mas aparece um termo novo, que leva em conta justamente a derivada do parâmetro. Muito bem. Mas agora a gente sabe o seguinte, nós vimos da outra vez, nós vimos que esse φ pode absorver uma transformação. Esse φ aqui está entrando para ser um potencial do tipo eletromagnético. Então vamos ver o seguinte, vamos fazer a transformação agora disso aqui. Vou pegar ddt do psi'. Na verdade, esse objeto está aparecendo no Lagrangiano, não é só o ddt do psi, aparece agora essa combinação. Então vamos estudar essa combinação. ddt psi mais i psi, tudo linha. Tem a transformada disso. A transformada disso, claro, essa transformação de fase, ela só mexe nos campos, ela não mexe com as coordenadas do espaço-tempo, ela não toca no tempo. Então isso aqui vai ficar. É a mesma coisa que o ddt do psi' mais i mais o φ tem que se transformar. E o psi tem que se transformar. Nós aprendemos na aula passada que esse φ, ele deve ter uma transformação que justamente vai matar a transformação que vinha do fato do parâmetro depender do tempo. Na teoria global, isso não existe. Então, esse termo aqui não existe e nem isso aqui aparece. Na teoria global, na teoria local, esse termo entra, mas esse campo aqui, ele sente esse fato. Vamos ver isso agora, vai ficar claro, as equações vão dizer para a gente. Então, esse termo aqui vai ficar aquilo que nós acabamos de fazer. ddt do psi', exponencial de i ômega ddt do psi mais i ômega ponto exponencial de i ômega psi. Agora, mais esse carinha aqui, mais i filhinha psi' exponencial de i ômega psi. Muito bem. Desse lado aqui, então desse lado aqui nós fizemos filhinha psi, tá? Desculpa. Tá legal, filhinha psi. Então, esse carinha aqui, nós já tínhamos visto outra vez. Esse carinha aqui, ele já tem que ser tal que filhinha é igual a φ
mais ômega ponto. Aula passada. Ele sabia que o φ ele tinha que absorver exatamente a derivada temporal. Aula anterior. Então eu sei, também posso até deixar também, né, o filhinho, se quiser, né? Então eu posso fazer o seguinte, vou botar aqui, vou voltar aqui, vou pagar esse aqui. Bom, então vamos lá. Então, continuando aqui, isso aqui vai ficar, vamos juntar isso da seguinte maneira, vai ficar DDT mais, então você vai ficar exponencial de iômega DDT de φ. Pegar esse termo aqui, ó. Vamos juntar com esse termo aqui. Tá, então desculpa aqui, vamos fazer o seguinte, esse termo aqui, vamos colocar menos, então. Que aí, olha só, se filhinha for igual a isso aqui, esse termo aqui vai cancelar exatamente esse termo aqui. Tá? A gente está agora entendendo que se filhinha for φ menos ômega ponto, esse termo, que a gente sabe que φ tem que se transformar. Então eu agora vou fixar a transformação do φ. Eu sei que φ tem que se transformar com a derivada temporal do ômega. Claro, o sinal pode ser mais ou menos, não importa. O que eu quero, no fundo, é que esse termo aqui seja feito justamente, o φ, ele vai absorver aquela, ele vai cancelar aquela variação que vem do ômega ponto. Então esse termo aqui vai cancelar esse termo aqui. E vai sobrar, então, esse termo aqui com φ. Então, isso aqui vai ficar exponencial de ômega mais I φ psi. Ou seja, isso aqui é exponencial de ômega. Ou seja, o que nós estamos observando? Nós estamos observando que essa grandeza, como um todo, ela tem a mesma transformação do psi. E não é o caso do DDT do psilinha, né? Olha só, nós tínhamos que psilinha é exponencial de I ômega psi. DT do psilinha tinha exponencial de ômega DT do psi, mas aparecia esse termo novo aí, que era mais I exponencial de ômega e ômega ponto psi. Então aparecia esse termo aqui extra, devido ao fato do parâmetro depender do termo. Mas agora a gente está vendo que essa combinação aqui, ela não vê isso. Para essa combinação, isso aqui acontece. Então, essa transformação como um todo, ela vai exatamente como vai a Psi-Dagger. Então, esse termo aqui que está no Lagrangiano, Psi-Dagger I, Psi-Dagger, DDT de Psi, mais I, Φ, Psi, quando eu faço a transformação, fase local, esse cara vai ganhar a fase, é a I ômega. Então, isso aqui vai I, Psi-Dagger, é a menos I ômega. Mas esse termo como um todo, ele perde essa característica. Esse termo espúrio que arrebentava, dava uma coisa nova, ele desaparece. Quer dizer, esse termo como um todo, ele se transforma exatamente dessa forma. Então, as fases se cancelam. E aí, esse termo como um todo é invariante. Então, nós criamos agora a noção daquilo que nós chamamos de uma derivada covariante. O que é uma derivada covariante? Uma derivada covariante é aquela derivada que sofre a mesma transformação que o objeto no qual ela age sofre. Por exemplo, o objeto no qual ela age é o psi.
Então, essa transformação é a transformação do psi. A derivada temporal do psi, ela sofre uma transformação que quebra esse padrão. Por quê? Além desse termo que era o esperado, aparece esse termo, que leva em conta o fato de ômega depender do psi. Porém, essa derivada, essa combinação que aparece exatamente no Lagrangiano, quando eu faço a prescrição de introduzir o campo φ, esse campo φ, ele liquida com esse termo e faz com que essa combinação como um todo, ela se transforme exatamente como o psi, o objeto sobre o qual esse operador, então a gente pode definir esse operador aqui, a gente pode dizer o seguinte, eu vou sair de uma derivada de onde t e vou passar para uma nova derivada. Fazer o seguinte, eu vou simplesmente migrar daqui. O que aconteceu quando a teoria ficou local? O Lagrangiano ficou local. Eu introduzi isso aqui. E isso aqui vai ser o meu novo operador de derivada. Então, o meu Lagrangiano ele saiu de I, psidária, esse ponto, e com a localidade, com o fato da transformação ser local, ele evoluiu para isso aqui, ó. Oi, Léo. Bueno. Vou dar uma paradinha só para trocar a fita. Bom, posso. Vou parar a aula.